Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos dar continuidade a essa série que tem me abençoado muito, uma vez que passamos aqui um mês ou mais falando sobre família. E eu creio que Deus falou muitas coisas, né? Quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais fé é gerada dentro daquela área, porque a fé vem pelo ouvir. E você vai aprendendo e colocando para dentro, né? Então, eu quero voltar a fazer essa série porque, a princípio, o livro de Efésios é o livro mais revelador sobre a pessoa da nova criatura, que somos nós. E o livro de Efésios, se você colocar no liquidificador e bater, vai dar isso aí, a vitória da nova criatura. E é óbvio que a vitória da nova criatura não nasceu do nada, nasceu de uma obra, da qual nós sabemos Jesus foi ao inferno no nosso lugar, ele foi o sacrifício perfeito, onde ele verteu o sangue dele por mim e por você, para que ele pudesse fazer isso, sermos feitos. Eu gosto muito dessa palavra. Ou seja, houve uma transformação na vida do homem, e não é na vida de qualquer homem, foi feito assim, só pelo simples fato dele ter feito, mas nós vamos receber isso por fé. É por isso que João capítulo 1, verso 12, eu amo, diz lá, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Pronto. Essa é a nossa parte. É o braço que recebe de Deus. Então você bate isso aí, vai dar a vitória da nova criatura. Então eu comecei a dividir o livro de Efésios em 3 partes. E nós vimos a primeira parte do livro de Efésios, mas antes nós vamos ler aqui o texto base de Efésios 1, alguns versos salteados, porque eles são a base de tudo isso. No verso número 3 de Efésios 1 diz lá, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Em outras palavras, Efésios 1, 3, ou nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Verso 4, porque Deus nos escolheu, foi vontade dele, antes da criação do mundo. Amém, Jesus. Veja, gente, que legal. Tudo vontade dele. E veja no verso 5, em amor, então, na manifestação do amor de Deus, ele predestinou a igreja para sermos adotados como filhos legítimos por meio de Jesus Cristo. Verso 7. Como é que tudo isso aconteceu? Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da manifestação dele, que é a sua graça. Verso 9, e ele revelou esse mistério, foi da sua vontade revelar para nós. Tá certo, queridos? Então as cartas revelam quem nós somos, principalmente a carta de Efésios. Verso 11, nele também fomos escolhidos. Mais uma vez falando dessa vontade de Deus. No verso 13, quando é que tudo isso aconteceu? Quando eu e você... Eu ouvi e eu criei na palavra da verdade, o evangelho que ele me salvou. E nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, diga aleluia. Depois de tanta verdade, gente, que isso aí são 20 e tantos versos, o apóstolo Paulo para orar, e eu conversei isso com vocês. Eu gastei um tempo para falar sobre revelação, que é o que Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha na nossa vida. E ele pediu para que nós tivéssemos entendimento. Então, lembra que eu comentei sobre isso, que Efésios é uma das cartas mais preciosas do apóstolo Paulo, porque... eu vou escrever aqui que eu não coloquei, descreve a força da nova criatura, se você está anotando ou vai anotar pela primeira vez. Efésios descreve a força da nova criatura, o seu estilo de viver e a sua vitória para sempre. Não é até o dia seguinte, ok? Porque a vitória está atrelada à nossa natureza. A tua natureza não vai expirar, que alguém diga aleluia. Você vai estar vivo para Deus para a eternidade, cara. Você vai enjoar de tanto viver. Não vai enjoar de tanto viver. Mas é porque você vai ver numa num negócio tão bom, entende? É para a eternidade, não tem jeito. Que coisa maravilhosa. Essa é a programação de Deus. Aliás, ele nunca criou o homem para que o homem morresse ou deixasse de viver nessa terra, né? Mas toda vez que ele cria um espírito, um ser humano, esse homem vive para a eternidade. Ou com ele... sobe o elevador, ou desce se aquele não recebe de graça o que ele fez por nós. Por isso a importância da igreja nós anunciarmos e levarmos o amor de Deus através para as pessoas. O amor de Deus, gente, é pregar a verdade da cruz de Cristo. Diga aleluia. Para que as pessoas respondam. E uma vez que ela responde, ela é transformada. Então, nós dividimos em 3 partes. Eu considerei que os 3 primeiros capítulos, eles fazem parte dessa base.
Depois Paulo fala sobre os outros, mas em ordem. Tudo tem uma ordem. Senão o negócio fica um caos. Mas há uma ordem no livro de Efésios. Eu expliquei isso para vocês. Então, essa é a primeira parte. É a parte que fala sobre o amor, a graça de Deus, trazendo redenção ao homem através do seu sangue. Tornando eu e você numa nova criatura que falam da nossa herança. A nova criatura é filho, sendo filho, ela é herdeira. Você lembra que nós conversamos sobre isso? No verso número 4 de Efésios 1, ainda com a tua Bíblia aberta, está escrito que ele nos escolheu antes da criação do mundo. Foi vontade dele. No verso 5, ele predestinou para sermos filhos adotados por meio de Jesus. No verso 7, ele fez isso pelo sangue, né, perdão dos pecados, através da riqueza da sua graça. E no verso 13, tudo aconteceu quando eu e você nós ouvimos e cremos. Aleluia, hein? Crença é um segredo para nós andarmos com Deus. Então o tema central, estou só repetindo, para que você fique vivo com isso no teu coração, porque nós paramos mais de um mês atrás, guarde isso no teu espírito. O tema central é a redenção em definitivo. Através do sangue de Jesus, a remissão dos pecados, e eu e você então agora fomos selados com o Espírito Santo da promessa, portanto eu e você somos filhos legítimos. Diga, eu sou um filho legítimo. Eu não sou um agregado na família de Deus. Deixa esse menino entrar. Não, ninguém entra se não for transformado numa nova criatura. Tá certo? Você entende que para estar no reino de Deus como nós estamos, nós fomos libertos e transportados, nós tínhamos que ser libertos de uma natureza que nos atrelava a esse mundo, ao mundo das trevas. E agora nós fomos atrelados ao reino de Deus. Tem que ter a natureza do Pai. Tem que ter o carimbo, o selo. O Espírito Santo é o selo de que você pertence ao Senhor, o Rei da Glória. Diga amém. Uhul, isso não te anima, não? Daí a gente começa a pensar sobre isso. Quando o inferno vem contra você, ele está indo contra o Senhor, o Rei da Glória. Ele não está brigando contigo sozinho, ele está brigando contra o reino de Deus. Eu vou te falar, tem um bocado de anjo a teu favor. E os bichos são fortes, hein? É do Tony para cima. Cadê o Tony? Olha. Não mexe com o Tony não, ele é meu amigo, hein? Eu chamo o Tony, hein? Entende isso aí? Tem um bocado de anjos ao teu redor para fazer valer o reino de Deus na tua vida. Você chegou até aqui, tem vivido até o dia de hoje, ele tem te guardado e protegido. Você pode estar certo disso. Então, Gálatas capítulo 4, vai lá comigo. Paulo mostra ainda mais como isso é maravilhoso. No verso número 5, ele disse lá, para comprar liberdade para nós que éramos escravos da lei, eu estou lendo numa outra versão, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Glória! Verso 6, e porque nós somos seus filhos, diga, eu sou filho do Deus Altíssimo. Olhem para cá, jamais duvide de quem você é. Olhem para cá, duvide daquilo que você sente. Pode duvidar sempre do que você sente. Pode duvidar sempre de uns pensamentos estranhos que batem na tua cabeça. Mas jamais duvide do que está escrito. E se você crê no que está escrito, o que está valendo é o que está escrito. Repita comigo, eu sou verdadeiramente filho de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Eu estava explicando isso no primeiro encontro. E viver nesse mundo é sentir tantas coisas e pensamentos, e a gente passa por essas ondas, né, de coisas que mudam, né, e que trazem um sentimento e deixa o cara meio assim tonto, tudo para confundir. E a palavra está ali, na tua frente, escrita, é o que está valendo, é o que está escrito. E o meu comportamento para com ela, crer hoje, amanhã, depois de amanhã, no próximo dia. Na quinta-feira eu falei sobre a importância de algo escrito. Imagine se Deus tivesse dito tudo isso e falou assim, olha, eu falei, mas ninguém registrou, vai virar igual o telefone sem fio, meu irmão. Você conhece o telefone sem fio? Já brincou disso? Bota 20 pessoas para falar, no final da história é outra coisa.
No final da história, o inferno podia ter tão prejudicado isso que podia dizer, Deus é mau, ele é mau. E não é nada disso que Deus é. Mas porque está escrito, então você tem um relato de Deus. E ele resolveu escrever. E esse livro que eu e você hoje temos pronto, que é o fundamento numa nova aliança, durou 1500 anos para ser escrito. Um detalhe sobre a Bíblia, não há livro mais editado no mundo do que a Bíblia. Mas assim, o segundo lugar e o terceiro, que o pessoal não sabe quem é, não chega aos pés do primeiro, que é a Bíblia. Mas é um negócio assim, absurdamente distante. E esse livro não é a palavra de Deus. E continua sendo editado, né, produzido em todas as línguas e nações a pleno vapor. É só um detalhe. Então, no verso 7, agora eu e você não somos mais escravos, está escrito. Uhul! Mas verdadeiros filhos de Deus. Não, eu quero voltar aqui no verso número 6, porque eu não li o que eu tinha que ler. Nessa versão está escrito, e porque nós somos filhos, Deus mandou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, escuta, para que tenhamos o direito de falar de Deus como nosso querido Pai. Que bom, né? Verso 7, então. Agora, não somos mais escravos. Diga, eu não sou escravo. Eu sou livre. Diga, eu sou livre. Não pelo simples fato que eu sinto, é porque está escrito. Então eu assumo quem eu sou com base na verdade. Não porque as coisas que eu estou convivendo no momento ameaçam, então dizendo, não, você está preso nessa situação, naquilo outro, aquilo, eu não estou nada. Eu sou livre em Cristo Jesus. Amém. E eu começo então a olhar para o meu pai, e ele começa então a dar soluções nas situações que aparentemente são escravidão. Aparentemente. Mas está escrito que eu sou livre. Segura o teu dedo aí e sobe um pouquinho para Gálatas 5:1. Está escrito aí, para a liberdade foi que Cristo me libertará. Diga aleluia. Não, ele me libertou, ele não me libertará. Há muitos cristãos sobre a face da terra, muitos filhos de Deus, acreditando que ainda precisam ser libertos. Sabe por quê? Com base em vários hábitos errados, hábitos estranhos. E hábitos, olhem para cá, só mudarão se nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Pensamento gera hábitos, ações geram hábitos. Hábitos moldam o nosso caráter que leva para onde a gente tem que ir. Se você começa a renovar a sua mente em quem você é, você rapidinho deixa de fazer essas coisas. Então, o simples fato de um hábito de estar fazendo isso ou aquilo outro, né? Ou um vício ou qualquer coisa, não declara que eu estou preso, eu já fui liberto, eu preciso saber quem eu sou, viver com essa mentalidade, rapidinho esse negócio vai embora. Poder desse negócio vai embora. Diga aleluia. Estou esperando Jesus vir me libertar. Vai ficar sentado. Porque ele já fez isso na cruz do Calvário. Gente, nós não podemos caminhar com a maneira que eu tenho de pensar a respeito das coisas. Quem está aqui nessa manhã bem vivo para ouvir isso? Ok, você que está nos assistindo, não tem como você caminhar e eu caminhar pensando e achando uma porção de coisa. Sabe por quê? Porque o meu pensamento não está alinhado com o pensamento de Deus. Diversas vezes eu falei, mas vamos renovar a nossa mente. Como é que Deus me vê? Escravo? Não. Ele me vê com base na obra que ele fez na cruz. Então eu tenho que alinhar o meu pensamento como ele me vê. Mas pastor, mas ninguém pode conhecer a mente do Senhor e conhecer a sua vontade, conhecer... Onde é que você está aprendendo essas bobagens? Ele deixou a sua própria palavra, a garantia de quem nós somos, uma nova criatura, fez uma obra justamente para que a nova criatura alinhasse o seu pensamento como Deus de fato fez. Ele não me olha como um cara quebrado, ele não me olha como um desesperado, ele não me olha como um derrotado, fracassado, doente. Olha aí nessa manhã, hein? Pastor, mas é tudo que eu me vejo.
Eu estou olhando uma outra coisa, eu estou pensando uma plataforma de como é a minha vida, do que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo, e eu estou tirando conclusões. Não, sai daí, vem para cá. E olha do ponto de vista da cruz. Esse é o assunto mais básico, gente, mas a igreja ainda do Senhor precisa ouvir, até essa ficha cair. Então eu acordo e abordo a situação que eu estou vivendo do ponto de vista da cruz, e não do que eu sinto, do que eu vejo. Do que eu sinto, do que eu vejo, tudo isso me diz: você é escravo. Você está preso, você não vai adiante, sua vida é assim, é assado. Viu, não deu certo, não vai dar certo para frente. Você é uma derrota, você é um fracasso. Está prestando atenção? O que do lado de fora tem a me dizer a respeito de verdade? Fala para mim. Não fala, só pensa. O que acontece do lado de fora tem a dizer a respeito da minha vida? Nada. O que verdadeiramente tem escrito a respeito da minha vida, de quem eu sou? Tudo na palavra de Deus. Portanto, o mundo não pode ser o espelho para mostrar quem você é. E as coisas que eu enfrento do lado de fora não pode ser o espelho. O espelho de quem eu sou é a palavra. Acabamos de ler aqui que nós somos escravos mais, mas nós somos libertos, livres, filhos do Deus Altíssimo. É como Deus me vê. Você quer ver uma doença que está te perturbando há vários anos e ir embora rapidinho? Toma nessa posse nessa manhã da liberdade, da saúde. É só você parar de pensar que você tem essa doença. Nunca ninguém me falou isso, pastor, mas na verdade eu tenho. Ah, tá. Sabe qual é a conclusão? Escuta isso nessa manhã, não se distraia. Sabe qual é a conclusão que eu tomo para dizer que eu tenho essa doença? É o que eu sinto, é um diagnóstico. Mas na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Levou? É. E pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui sarado. Ué, mas espera aí, eu quero alinhar isso, pastor. O meu corpo tem que alinhar essa verdade. Exatamente. Para o teu corpo alinhar essa verdade, eu tenho que pensar como Deus pensa. Eu não sou um doente. Eu não tenho hipertensão. Eu não sou um diabético. Eu não tenho isso. Enquanto a gente ficar colocando o nosso pronome pessoal nele, é sinal de que eu ainda não penso como a palavra pensa. Que maluco é esse? Mas olha como é que eu estou, todo quebrado. Do lado de fora não vai me falar nada a respeito da verdade. A verdade diz que eu não sou quebrado, que Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu vou parar para pensar. Veja, querido, por isso que a nova criatura, ela vive para vencer por fé. Porque não tem nada do lado de fora que eu possa tocar ou sentir que vai trazer uma conclusão para mim. A conclusão de quem eu sou e a liberdade que eu tenho vem da palavra, é fé. Você tem que crer. Quem está pegando? E entender que Deus te fez assim, está aqui, está escrito. Não é grande essa dimensão? Não é maravilhosa? Então, aí está escrito em Gálatas 5, para a liberdade foi que Cristo... Então eu sou livre, diga, eu sou livre. Mas depois está escrito assim, portanto, não se submeta de novo a jugo de escravidão. Hã? Então é claro que Deus está falando assim, Elinho, você é livre. Então, por favor, viva todo dia nessa liberdade. Elinho, se posiciona. Porque todo dia você vai ser confrontado. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus.
A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça. Eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples. E a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes
para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto. Muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.